Hoje eu quero falar um pouquinho sobre pastorear, cuidar. Porque a Bíblia apresenta a atividade, o cuidado, a atividade pastoral de uma maneira muito simples, porque ele traduz quem pastoreia como quem cuida de um rebanho. E isso é equivalente a conduzir ao pasto o rebanho, vigiar no pasto, pastorear ovelhas diariamente. E pastorear é nutrir, pastorear é alimentar, é doutrinar, é ensinar, é instruir, é guiar as pessoas, é dar esse alimento espiritual. E um alimento suficiente para que a vida espiritual da pessoa seja abundante, para que a vida espiritual dela gere uma atmosfera de crescimento, não somente em resultados, mas leve ela a crescer em sua vida em todos os aspectos. O pastor é quem ajuda os outros a crescer. Ele exorta, ele corrige, ele aconselha, ele ensina. E, acima de tudo, ele vive de acordo com a palavra de Deus. Não tem nada que ele possa vir a ensinar que ele não esteja procurando viver, não esteja esforçando-se para viver. E quando eu falo de esforço, eu não estou falando de caráter, né? Porque o caráter é algo irrefutável dentro do aspecto bíblico para qualificar alguém para cuidar de pessoas. Mas eu estou falando de questões diárias que a gente precisa entender, que nós precisamos viver na oração, viver naquilo que o Senhor nos pede, viver naquilo que o Senhor nos chama. Davi, que era pastor de ovelhas, ele usa o Salmo de número 23 para mostrar como ele se sentia como ovelha, em relação a Deus, que é o supremo pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é tão interessante porque o texto, ele é um texto pequeno, de 6 versículos, mas ele traduz o Pai, traduz Jesus como sumo pastor, como bom pastor, que cuida das ovelhas. E o próprio Jesus, em João 10, 11, ele fala sobre: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim, nós entendemos que esse pastor humano, esse sacerdote, esse cristão, é o guardador, é o guia das ovelhas, pelo qual nós vamos prestar contas ao sumo sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 13, lá na altura do versículo 7 e também no versículo de número 17. O que eu quero te ensinar hoje? Cuidar bem de pessoas. Cuidar bem de pessoas. Essa é a nossa tarefa, cuidar bem das pessoas. Saber como elas estão, ter um diagnóstico de cada uma delas, levar elas a viver uma grande experiência. E entendendo que quando nos foi dada uma responsabilidade, quem presta conta sobre as pessoas que me foram dadas, as pessoas que lhe foram dadas, somos nós. Se uma pessoa se perde, se uma pessoa... nós que vamos dar conta delas. Então isso a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque cuidar de pessoas, liderar uma célula, ela é uma grande responsabilidade no sentido do cuidado. Ok? Que Deus te abençoe e que Ele nos leve a ser um pastor de verdade.